Existe um ditado que diz que o cliente tem sempre razão. A gente sempre ouve falar que o cliente é rei e que ele nunca deve ser questionado, né? Será que isso é verdade? Hoje a gente vai discutir a verdade nua e crua sobre esse assunto. É um fato que o cliente é um ativo extremamente importante dentro das empresas. A questão é até quando o cliente tem sempre razão. Exatamente. A gente obviamente precisa entender que para qualquer empresa o cliente é o seu ativo mais importante. O cliente deve sim ser bem tratado, deve ter o maior foco no que tange a prestação do serviço para o cliente, mas a gente tem que entender que não necessariamente por causa disso o ponto de vista do cliente vai ser irrefutável e ele obrigatoriamente sempre vai estar certo. Exatamente. Aqui na V4 a gente sempre tenta se guiar pelo ponto de vista do nosso cliente, né? Empatia, né? O foco no cliente, né? O que o cliente gostaria de ter, foco na solução para aquele cliente. A questão é que essas colocações de que o cliente é rei, de que o cliente tem sempre razão, isso tem vários exemplos no mercado que a gente pode trazer de que isso não é sempre verdade e de que, na verdade, isso às vezes até é prejudicial tanto para o cliente quanto para a sua empresa. Isso principalmente em mercados que estão sofrendo mudanças de práticas ou até em mercados mais novos, mercados disruptivos, em que o cliente ele está habituado a velhas práticas ou ele está habituado a um jeito antiquado de trabalhar e ele vai estar exigindo isso do seu prestador de serviço ou do seu fornecedor, muitas vezes ignorando mudanças de mercado do qual esse fornecedor, esse prestador de serviços está mudando juntamente com o mercado. Exato, e nesse momento o cliente não tem razão. A gente tem que enxergar o que o cliente precisa, não necessariamente o que ele quer. Um ótimo exemplo é a própria V4, que tem vários vídeos, uma grande campanha falando, né, de que a agência de marketing não funciona, de que o cliente realmente precisa de uma assessoria, e isso vem crescendo a nossa empresa ao longo dos últimos anos, esse posicionamento, ao mesmo tempo que muitas vezes o cliente vem procurando uma agência. Nós sabemos que ele não tem razão em querer uma agência porque não é bom para o negócio dele, e nós colocamos isso. Do contrário, outras pessoas não querem ouvir o cliente cegamente e acabam, como agora a DM9 ou outras agências de publicidade de menor porte, vem fechando as suas portas por não ter essa visão de que não necessariamente o cliente tem razão. Outro exemplo é o que o próprio Ford dizia. Henry Ford, né, o fundador da fábrica de automóveis, ele dizia que se tivesse que ouvir ao cliente, ele deveria entregar um cavalo mais rápido, mais confortável, quando na realidade o que ele tinha para oferecer era um automóvel. E naquele momento o mercado não exigia automóveis, entende? Exato, até no Instagram da V4 a gente tem publicado umas dicas de podcasts que a gente escuta aqui. A gente publicou um episódio referente ao podcast Business Wars, que é um episódio onde fala da Monster versus a Red Bull, e né, enquanto eles contam a batalha entre essas duas empresas, eles citam a origem da Red Bull, que fez uma pesquisa de mercado na sua origem para entender se o público gostaria de beber aquela bebida que eles estavam desenvolvendo, aquele energético. E a resposta do público foi que não, que aquilo ali era horrível, que o preço era muito alto. Mas o fundador da Red Bull ficou resistente e falou que eles não sabiam o que eles estavam dizendo, que ele ia mostrar por quê e para quem aquele produto fazia sentido. E hoje a gente pode ver que a Red Bull é um grande sucesso dentro do mercado de bebidas e é largamente consumido, né? Da mesma maneira como o automóvel se tornou um item natural nas nossas vidas, e acho que a razão da discussão sobre se o cliente tem ou não razão é de que não necessariamente você precisa atender à exigência do cliente, porque por vezes o cliente está exigindo algo de você que ou você não vai entregar com a qualidade que é necessário, ou simplesmente não é o seu core business. E por vezes existe a necessidade de ter que, por assim dizer, demitir um cliente. Inclusive isso já aconteceu aqui na V4 Company, conforme a nossa natureza de serviços evoluía e antigos clientes continuavam a exigir alguns entregáveis, algumas questões que já não faziam mais, que não eram compatíveis com a nossa atuação. E por que a gente resolve trazer esse tópico, dentre outros tópicos que a gente traz aqui no Verdade Nua e Crua? Até para dar uma referência para vocês, outro ponto de vista sobre esse assunto, no podcast lá do V4Cast, onde a gente conversa com o Jordão, ele fala de um lance que incomoda ele, que também nos incomoda, que é o motivo da gente falar disso aqui, é que muitas vezes
pequenos e médios empresários que tentam se desenvolver, eles olham certas referências e autoridades no mercado que pregam certas coisas, como no exemplo do Jordão, liderança. Fala que para ser líder tem que ser assim assado para ser um bom líder. E o cara olha e não se enxerga naqueles exemplos do ótimo líder e ele acha que ele é um mau líder. Mesmo que ele já tenha 100 e poucos funcionários, uma empresa de 30 anos de mercado de sucesso. E o Jordão fala, cara, foda-se o que esse cara tá pensando. Tu já construiu, tu tem o teu jeito de fazer as coisas. E esse é um outro exemplo de caras falando que o cliente tem sempre razão, tem que escutar o cliente, e às vezes você fica com isso na sua cabeça e você ignora de que às vezes o que o cliente está querendo não necessariamente é o que é o melhor para ele. O seu papel como um criador de soluções, que é o papel do empresário, é mostrar para ele que existe um outro caminho melhor e muitas vezes dizer que, cara, eu não tenho a solução para esse teu problema, busque outra. Exatamente. E é por isso que a gente acredita que nem sempre o cliente tem razão. E essa discussão ela é bastante delicada. Obviamente, deve se aplicar particularmente a cada tipo de cenário, mas a gente quer saber é a tua opinião, cara. Como você vê essa questão? Se você corre atrás para sempre agradar o seu cliente independente da exigência que ele tem, ou se por vezes não. Você já discordou com o cliente, seja de maneira saudável ou não, compartilha a tua experiência com a gente para que a gente possa levar essa discussão para muito além do que a gente falou nesse vídeo. É isso aí, se você tem sofrido de certa maneira com clientes que não são alinhados com o seu propósito, com o core do seu negócio, você precisa de clientes melhores, mais alinhados com o que você faz, não deixe de conferir como a V4 Company pode fazer isso por você e trazer mais clientes para o seu negócio. Se você é especificamente um profissional de comunicação, não deixe de conhecer o cientista do marketing, a formação da V4 Company que ensina a conseguir clientes mais alinhados, né? Que você não vai precisar ter que demitir esse cliente porque ele não está alinhado ou você não consegue mostrar para ele o que ele precisa. Ou até mesmo se tornar sócio da V4, no qual nós nos responsabilizamos pela venda e você apenas pela entrega conforme os processos da V4. Exatamente, né? E se você quer entender como a gente lida com nossos clientes na dinâmica da prestação dos nossos serviços, os caminhos para entender melhor essa dinâmica também você encontra em v4company.com. Os conteúdos aqui que a gente relembrou e o que o Denner citou vão estar linkados aqui abaixo na descrição desse vídeo e eu severamente sugiro que você possa ouvir esse podcast do Business Wars, que é uma boa referência tanto a esse assunto que a gente desenvolveu junto ao colega Ricardo Jordão. É isso aí, eu sou o Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.